Existe um segredo no mercado imobiliário que ninguém fala sobre, tá? É possível lucrar de 6 a 7 dígitos por ano construindo casas para vender. E mesmo que você ganhe menos do que 10 mil por mês, tá? Mesmo que você não seja profissional da área, nem nada do gênero, é exatamente isso. Você não precisa ser arquiteto, engenheiro ou já ter trabalhado, né, em qualquer ramo do mercado da construção civil e nem ganhar bem. Inclusive, eu mesmo comecei sem colocar R$ 1 do meu bolso. E eu vou te mostrar como é que hoje eu vivo completamente desse mercado. Nessa Masterclass eu vou te mostrar exatamente como esse modelo funciona e como que você também pode começar a construir para vender. Mesmo que você esteja começando, né, do absoluto zero, sem experiência na área, sem dinheiro, sem renda alta, e assumir esse mercado como uma nova era na tua vida. Então fica comigo. Se por um acaso essa é a primeira vez que você me vê, muito prazer. Meu nome é João Victor Zílio, mais conhecido como Engenheiro Zílio. Já entreguei mais de 500 unidades habitacionais, né, ao longo de toda a minha trajetória, e hoje eu sou dono da minha própria construtora, a construtora Zílio. Uma empresa que é 100% especializada em construção para venda, seguindo fielmente o método que eu vou mostrar para você. Mas antes de começar a entrar nesse mercado, né, a construir casas para vender, eu também já fui estagiário, cursando faculdade, né, com aquele baita entusiasmo, né, de moleque ali pela profissão, até que eu percebi que o futuro dos profissionais da área ali, né, na maioria das vezes, era bem limitado. Se tudo desse certo, talvez eu ia estar ganhando na faixa de 10 a 15 mil por mês ali, depois de uma década de dedicação dentro de uma empresa e, lógico, um pouco de sorte, tá? Porque afinal o mundo corporativo, querendo ou não, tem dessas. E se você é dele, você sabe do que eu tô falando. E isso nunca foi suficiente para mim. Sendo bem franco, isso me torturava muito mentalmente, sabe? Eu não conseguia, né? Nem eu não queria, eu não conseguia aceitar que a vida era assim e pronto, acabou, sabe? Eu queria ter liberdade, eu queria empreender, poder controlar a minha agenda, escalar a minha renda. Em resumo, eu não queria ter que esperar minha velhice para eu aposentar e aí sim conseguir sair, né, daquela rotina de acordar 4 horas da manhã, pegar um ônibus, bater ponto todo dia, ficar até mais tarde, parar de trocar meu tempo por dinheiro. Eu queria poder controlar minha agenda, viajar quando eu quisesse, ter tempo para minha família, sabe? A decisão de empreender veio dessas dores. E eu vi o empreender no mercado da construção civil como uma opção, uma alternativa, né? Para eu descolar desse padrão da sociedade. Só que tinha um problema aqui. Eu não tinha capital para começar tudo isso, eu não tinha nem experiência. Eu nunca tinha construído uma casa, sabe? Por mais que eu fosse da área, o básico ali eu tinha, o mercado é completamente diferente para cada nicho que você vai atuar, sabe? Então, como que eu ia abrir uma construtora, gerir uma empresa? Nossa, eu era um moleque, não sei de nada, né? Como é que eu ia construir uma casa para vender? Se eu nem tinha dinheiro para começar, eu não tinha portfólio, quem que ia contratar alguém assim? Não vem essas dúvidas na sua cabeça? Até que um dia, ainda dentro da grande construtora onde eu trabalhava, eu percebi que eles mesmos faziam aqueles condomínios gigantescos deles sem usar um centavo do próprio bolso. Olha como é que o negócio fica maluco aqui. Foi ali que minha ficha caiu, tá? Sendo bem franco. Eles usavam dinheiro do banco. E melhor, né? Pesquisando, eu entendi que a gente podia fazer a mesma coisa que eles. Eu entendi que a gente não precisa ter toda essa grana guardada, tá? A gente, sabendo o caminho e tendo um método, era o que a gente precisava. E isso mudou tudo. Porque o mercado imobiliário é um dos poucos mercados que quando você entende o jogo, você aprende todas as regras ali, você sabe o que você está fazendo, ele te permite lucrar muito alto. Já no começo, com pouco tempo, né, e energia investidos ali, sabe? Você não precisa ter trabalhado anos ali para você entender tudo do mercado, para conseguir tirar um grande retorno. Ele já te recompensa logo de cara. Eu podia começar quando eu quisesse e com quanto eu tivesse guardado. E para você ficar mais em paz, tá? E você entender que isso daqui não é uma aposta, que esse mercado ele é conciso, que ele é concreto aqui, dá uma olhada nisso aqui. Só em 2024, a Caixa, que é só uma das instituições, fora todas as outras que fazem a mesma operação, né, com movimentações e financiamentos imobiliários, só a Caixa, ela movimentou mais de 223 bilhões de reais em financiamento imobiliário. Foram mais de 803 mil casas financiadas. Olha isso. E já existe tá, uma projeção oficial da Caixa que esse número vai ultrapassar os 250 bilhões em 2025. Superando 2024, tá? Mesmo com tanta gente falando que o mercado está em crise, que acabou tudo. Esses números aqui provam exatamente o contrário. E me responde com sinceridade, tá? Você acha mesmo que todo esse dinheiro só vai para as grandes construtoras que, né, que sabem jogar o jogo ali? Claro que não. Tem milhares de pessoas comuns, como eu, como você ali, que estão acessando esse recurso, construindo com o dinheiro do banco, vendendo com lucro.
e aí aumentando tua renda, né? Multiplicando teu patrimônio a cada obra que eles vão fazendo. A diferença é que a maioria das pessoas entra nisso no escuro, tá? Sem preparo, sem orientação, sem um mapa para saber para onde elas vão. E aí cometem aqueles erros caros desse mercado. Agora pensa comigo o seguinte, 800 mil casas construídas com financiamento. Como é que você ainda pode achar que esse sistema é arriscado? Tá? Se isso daqui não te deixar em paz, sinceramente eu não sei o que consegue. Porque se você for para pensar, você não precisa já ter feito um caso desse para entender que o sistema funciona. A lógica é clara, tá? Os números não mentem pra gente, a conta fecha. Olha a magnitude dos números que tá aqui na sua cara, que todo ano vem se repetindo, tá? A verdade é que esse jogo ele já tá acontecendo ao seu redor e o pessoal só não tem o conhecimento necessário para isso. Aí a dúvida que fica é, você vai continuar assistindo de fora ou você quer entrar nesse jogo com preparo, segurança e a chance real de construir seu patrimônio e lucrar muito alto? Doideira, né? Eu comecei com 0 capital investido, tá? Convencendo o investidor a entrar comigo nessa jogada, onde ele entraria com o financiamento e com o recurso e eu gerenciaria tudo, justamente por eu ter conhecimento. E aí eu pegaria uma parcela, uma porcentagem do lucro por ter feito esse serviço. E aí hoje, cá estou eu, tá? Continuando esse legado, construindo mais casas para mim, para clientes e para investidores do mercado como um todo, tá? E por que eu posso te ensinar isso, tá? Porque é disso que eu vivo. Esse é o modelo que transformou a minha vida, me deu tudo que eu tenho hoje, que me trouxe até aqui. É um mercado que eu tenho certeza que pode me levar muito mais longe ainda também, entende? Construir para vender, crava isso na sua cabeça, é o pote de ouro do mercado imobiliário. É a arma secreta ali dos grandes empresários, dos ricos, para ter cada vez mais dinheiro. E começa a prestar atenção, tá? Se você passar na frente de qualquer grande obra, pode ser prédio, condomínio, até casa mesmo, tá? Provavelmente vai ter uma placa falando que aquela obra está sendo financiada por um banco. E isso acontece porque 99% dos grandes players do mercado imobiliário, quem ganha dinheiro de verdade, constrói usando o dinheiro do banco. Eles se alavancam, eles entenderam que essa é a regra do jogo. E para se justificar mais ainda isso, tá? Um dia um dos grandes mentores aí que moldaram a mentalidade que eu tenho hoje, alguém que hoje é um dos grandes, dos gigantes aí do mercado imobiliário, ele diz o seguinte, se descapitalizar é se expor ao risco. Se alavanque e quando os números estiverem ao seu favor, faça isso sempre que puder. Ou seja, ao invés de você ficar juntando dinheiro aí, anos para você construir, você pode pegar um financiamento. Esse dinheiro vai pagar o terreno, vai pagar a obra e você só tem que conduzir o processo usando a técnica de alavancagem. Depois que a casa estiver pronta, você vai vender, quitar o saldo devedor do financiamento e o resto vai para o teu bolso. Enquanto isso, o teu dinheiro ficou com você, te protegendo, né, protegendo a sua família contra qualquer emergência que pode acontecer. Lembra? Descapitalizar é se expor ao risco. Ou seja, vamos lá, para amarrar tudo. Você surfa no mercado mais poderoso do planeta, construir para vender, né, com um boost, que é o financiamento para aumentar a tua margem de lucro. E por mais contra-intuitivo que isso seja, né, também para aumentar a tua segurança nesse processo. Mas Ilho, e os juros do financiamento, eles não vão matar meu lucro? Não, e eu vou te explicar o porquê, tá? Basicamente, esse tipo de financiamento, ele só tem juros quando ele está ativo, tá? Não existem juros futuros, essa é a verdade. Você nunca vai precisar pagar a soma de todas as parcelas para quitar o financiamento, como muita gente acha que é. Assim, como a operação, né, de construir para vender é de giro rápido, entre 8 a 14 meses ali, dependendo do porte da obra, os juros pagos são muito baixos, tá? Você só pagaria juros altos de verdade ali se você ficasse com esse imóvel por décadas, tá? O que não acontece aqui. Então, em resumo, você pega o financiamento, compra o terreno, constrói a casa, vende, quita o saldo devedor, que não é a soma de todas as parcelas, e o lucro fica para você. E o melhor de tudo isso para mim é que você não precisa ter seus 500 mil guardados. Você com entrada mínima, ou até sem entrada, se você for usar aquela estratégia da captação de investidores, você já consegue começar. O financiamento ele não é o problema aqui, nem de longe, tá? Ele é a solução de tudo isso. Ele é o que faz com que a gente possa entrar. A gente só precisa usar o método correto aqui. E isso faz com que esse modelo se torne tão acessível, com a barreira de entrada minúscula, justamente por não precisar de dinheiro do seu bolso diretamente, ou se você for usar dinheiro do seu bolso, não usa tanto. E ao mesmo tempo faz com que ele seja tão poderoso, por jogar nossa margem lá nas alturas, por conseguir construir uma casa aportando tão pouco, já que a maior parte, né, dos recursos vem do banco. Agora que você entendeu como é que esse modelo funciona, eu vou te mostrar um case real meu, para você ver com seus próprios olhos o quanto essa estratégia é poderosa, tá? E foi aqui mesmo, tá? Na cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo, que é onde eu moro, e eu conheço muito bem, né, a região aqui. Eu sei que uma das melhores áreas para construir aqui
é uma zona de condomínios fechados que tem aqui na minha cidade, para onde o pessoal tá migrando cada vez mais, buscando uma qualidade de vida, um lugar mais afastado, sabe, do barulho da cidade, mais calmo, com uma segurança, maior espaço, é aí que tá. E ali, as casas mais desejadas que vendem rápido e com valor alto, né, consequentemente, tem um padrão específico. Elas têm menos de 250 metros quadrados de área construída como um todo, tem 3 suítes, e uma delas preferencialmente seria no térreo, tem ambientes integrados ali, né, aquele jogo de cozinha, quintal, sala, tudo junto, tem aquela fachadona imponente, tem espaço livre, né, para o quintal, para o lazer, tem todos esses itens, isso aqui é quase um checklist básico daqui do que vende. E aí eu construo exatamente dentro desses padrões, tá? Eu vou abrir aqui os números com total transparência para você entender como é que está sendo, como é que foi o planejamento dessa obra. O nosso terreno ali, com cerca de 280 metros quadrados, ele custa 410 mil reais, tá? Aí, antes da obra começar como toda, a gente tem um custo de 60 mil reais com projetos e taxas gerais ali. Durante a construção, vão ser aproximadamente 1 milhão e 10 mil reais com mão de obra, gerenciamento, material, tudo mais, sabe? Tudo que tem ali na construção. 108 mil reais com condomínio e juros de obra, por se tratar do financiamento. E aí, depois da casa pronta, vão ser gastos 30 mil reais e 500, 30.500 reais com processo de habite, INSS, todas essas outras taxinhas ali. E aí, até a gente conseguir vender, a gente tem estimado um custo de 70 mil reais com parcelas de financiamento. E o condomínio? O condomínio é um pouquinho, mais a parcela aqui mesmo. Ou seja, o custo total dessa operação foi de R$ 1.688.500 reais. Vou reforçar aqui, tá? Sem tirar R$1 do meu bolso. Essa casa ela vai ser vendida por R$ 2.400.000 reais. E aí, descontando a comissão imobiliária de 144 mil e o imposto sobre ganho de capital de 85 mil reais, sobra um lucro líquido de R$ 482.500 reais, tá? À primeira vista, pode parecer que esse lucro não é tão absurdo assim, né? Mas a verdade é que o financiamento ele vira o jogo completamente, tá? E é por causa dele que faz tanto sentido. Essa operação foi feita com o modelo que eu ensino, tá? O financiamento de aquisição de terreno e construção da Caixa Econômica Federal. Isso significa que a Caixa financiou a maior parte de todo esse custo, tá? Incluindo o terreno e a construção. Nesse caso, a Caixa colocou R$ 1.300.000 reais nessa operação. E o restante, ou seja, os 388 mil, foram recursos próprios ali, né? Que nesse caso vieram de um sócio investidor que eu captei. Lembra que a Caixa ela financia até 70% do imóvel. E o imóvel para a Caixa sempre vai ser o lote somado com o valor da obra. 70% é coisa demais para te alavancar no mercado imobiliário. No final, olha o que aconteceu. Teve um investimento de 388 mil reais, o valor de venda foi 2.400.000 reais, a gente quitou os 1.300.000 do financiamento, né, que era o saldo devedor, recuperamos os 388 mil investidos e ainda restou quase R$500 mil de lucro. Resultado, o capital mais do que dobra em 18 meses, tá? A gente começou com 388 mil e terminou com 870 mil reais. Isso é uma rentabilidade de 124%. Nenhum investimento tradicional aí te entrega isso com um nível de segurança e controle de risco ali, né? Que esse mercado tem. E aqui que está a questão, eu vou repetir, tá? Com esse nível de segurança e controle de todo o processo, tá? E o melhor, você não precisa de 1 milhão na conta para começar. Imagina que 40% ao ano ali já é a utopia de 99,99% dos investidores que estão por aí no mercado, tá? Eu digo isso por experiência própria. Agora, você imagina você apresentar um plano de negócios como esse que eu acabei de mostrar para vocês para eles, ainda mais através de um método validado. Você entende o porquê? Não é fácil, mas é simples você captar investidores para esse tipo de operação. Esse mercado tem uns números maravilhosos demais. A conta fecha. É por isso que eu tô aqui, por isso que você tá aí, você entende? E falando nele, inclusive, né, nos investidores, pensa que ele continua com a vida dele normal, tá trabalhando com a família dele, sem ter dor de cabeça com obra, com nada, tá? Ou seja, mesmo se você não é da área, você pode entrar nesse jogo e esse conhecimento é válido de qualquer forma. Esse mercado ele é a chave para você que quer atuar até como investidor no mercado, tá construindo ali para vender, sem colocar a mão na massa diretamente, ficando no comando ali, né, de tudo, planejando, tomando conta dessa incorporação, né, como um todo. Também para você que quer construir a tua casa para morar, né, financiado e extrair todos os benefícios dessa operação, que são inúmeros, tá? Ou se você quer atuar profissionalmente, construindo para clientes, sejam eles investidores ou não.
Esse conhecimento ele é a chave para uma nova janela da sua vida, independente de qual cenário você quer. Tá, Zílio, mas eu não tenho os 380 mil, o que eu faço? Já falei um pouco, mas beleza, vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre esse ponto do capital. Tem 3 caminhos, basicamente, para você conseguir começar no mercado, mesmo que você não tenha nenhum capital inicial, vamos dizer assim, tá? Primeiro, você pode começar com casas menores também, né, e mais simples ali como um todo. Claro, desde que tenha procura na tua cidade, né, senão não vai adiantar nada. Casas ali que eu digo na faixa de 250, 350 mil, por exemplo, tá? Ainda tem uma ótima lucratividade, vai por mim, e são mais acessíveis, tanto para você financiar ou para captar algum investidor. Além de você conseguir, né, surfar nas vantagens do Minha Casa Minha Vida. Segundo lugar, se você não tem capital nem renda, né, igual eu quando eu comecei, você pode construir com dinheiro de terceiros. Você entra com conhecimento, né, a gestão de todo esse processo e divide o lucro com quem entra com o capital. Isso se chama sociedade por expertise e funciona muito bem quando você domina o modelo e sabe explicar o retorno, né, com clareza. Praticamente como eu estou fazendo aqui para você. Coisa que você consegue aprender comigo. Olha que coisa boa. Aliás, se você conseguir um investidor que já tenha um terreno, ele já entra o terreno já entra com uma parte da entrada do processo, você entende? Fazendo com que, nesse caso, seja possível financiar 100% da construção. Olha que doideira. Assim, nem você e nem ele vai precisar aportar tanto dinheiro, né, na operação. Pois é aí que tá. Quando eu falo que esse mercado é uma doideira, você acha que eu tô brincando? Toma essa então. E ainda existe uma terceira alternativa, que é a composição de renda. Dá uma olhada lá, a Caixa, ela permite com que você literalmente some a tua renda com a de outras pessoas, como um todo ali, tá? Para liberar um financiamento maior. E isso não precisa ter nenhum grau de parentesco, não precisa ser parente, não precisa ter vínculo direto com quem compõe. É isso que eu quero dizer, tá? Pode ser um amigo, um sócio, um parceiro, um investidor X, entende? E isso viabiliza o projeto mesmo que você tenha renda baixa ou até irregular, você entende? E é aqui que começa o verdadeiro poder desse conhecimento. Quem entende o jogo, todas as regras, encontra o caminho e faz acontecer. Olha como é que esse mercado ele é maravilhoso, ele recompensa só pelo conhecimento profundo que você tem aqui dentro, entende? Então, vamos para um exemplo mais prático, tá? Para conseguir te contextualizar melhor sobre tudo isso. Suponha que você ali tem uma renda mensal entre 5 a 7 mil. Se você juntar com outros 4 amigos ali, investidores ali, que também tem essa faixa de renda, vocês podem compor a renda de vocês e aprovar um financiamento de mais ou menos ali 1.300.000. Com isso, é possível você construir uma casa como aquela que eu acabei de mostrar para vocês no caso real, que foi feito com financiamento de 1.300.000, que no final, cada um, nesse exemplo, vai lucrar ali perto, né, na casa dos 100 mil reais, em apenas 18 meses. E parece super simples, não é? E é super simples, é isso que eu quero ilustrar para vocês. Mas então, qual que é a parte difícil de tudo isso? Vem comigo. Muita gente acha que para você fazer essa operação, né, que a parte mais difícil é você gerenciar a obra. Mas a verdade é que o maior problema que tem nessa operação, que ninguém fala sobre, sendo bem franco, é a venda. O maior risco é você acertar no produto para fazer com que a venda aconteça. E isso é o mais importante, tá? O erro da maioria das pessoas é não saber como fazer um bom estudo de demanda. Esse termo, pega esse termo, guarda aí que daqui a pouco a gente vai chegar lá. A construção mais lucrativa, que é o tema de toda essa aula aqui, é aquela que vende rápido. Na verdade, principalmente, né, aquela que vende. Se não vender, acabou o jogo para você. E para isso acontecer, a casa ela precisa acertar em cheio o desejo do comprador. Fazer um bom estudo de demanda certinho, entende? Por isso que eu quero te explicar como que você deve fundamentar o seu estudo de demanda, para colocar ele em prática agora mesmo. Essa vai ser a primeira grande entrega aqui desse Masterclass. Mas antes, deixa eu fundamentar tudo isso na sua cabeça, tá? Deixa eu te explicar um pouco melhor sobre essa etapa, porque aqui é onde que está a verdadeira chave de tudo, tá bom? Sem isso aqui, tudo é em vão. Então presta muita atenção, porque esse tipo de informação você dificilmente vai encontrar gratuitamente por aí, tá? Normalmente só tem curso de 2, 3 mil reais. Então presta atenção aqui de verdade. Para desenhar esse raciocínio na sua cabeça e te fazer entender tudo que eu vou falar aqui, faz uma reflexão comigo, tá? Como que funciona a dinâmica ali de qualquer operação financeira, tá? Mas vamos dar como exemplo aqui a compra de apartamento na planta. Você está procurando ali um apartamento para você comprar na planta, surfar na valorização do mercado e depois vender, né? Ganhar nesse gap, tá? Ou você está procurando talvez um imóvel, um leilão, para comprar, reformar e vender. Também, né? Ganhar no mesmo gap. Tem muita gente que faz esse tipo de operação também, mas enfim. Sendo mais genérico, você está procurando um ativo ideal
para comprar na baixa e vender na alta. Regrinha básica do mercado, tá? Provavelmente todas as modalidades funcionam assim. Você precisa estudar muito para entender qual que é o ativo ideal para então você procurar por ele, né, dentro do mercado. Na verdade, você não vai nem conseguir, né, buscar o ideal. Você vai buscar o mais parecido, porque o ideal ele nunca vai existir de fato, tá? Mas você vai procurar ele para você conseguir fazer a operação da venda e ganhar nesse gap, né, lucrar no fim desse processo. Enfim, tenho certeza que todo mundo aqui que já está dentro, né, no mundo dos investimentos concorda comigo, porque essa é a dinâmica básica das operações. Você compra na baixa, quando está barato ali, e vende na alta, quando valoriza, e coloca o lucro no bolso. Essa é a operação básica. E por que eu estou falando isso? Né? O que isso tem a ver com construir para vender? Enfim, vamos lá que tudo vai se amarrar aqui, tá? Vai acompanhando o círculo se fechando aqui. Nesse mercado, você também precisa gastar horas para você entender qual que é o produto ideal para você trabalhar. Só que aqui a gente está falando de construção. Você vai entender qual que é o melhor condomínio, melhor bairro, padrão construtivo, se é popular ou se é uma mega mansão, quantos quartos, enfim, tudo, tá? Você vai pegar todas as tendências de mercado ali que tá tocando na tua região atualmente, que o público tá procurando, e você vai construir exatamente o que elas querem, onde elas querem, você entende? Aqui você não precisa ficar procurando a oportunidade ideal ou a mais parecida, né? Tu vai criar a ideal. Se você entender o método correto, né, fazer o teu estudo de demanda da forma certa, não tem crise que te derruba. A venda ela é certa. Pode ser o tempo de crise que for, o mercado ele nunca parou completamente. Os bons produtos eles sempre ficaram ciclando no mercado. Você entende a questão aqui? Exatamente por causa disso. Quando você cria um produto campeão, ele você não precisa ter medo da venda. A venda é só parte do processo. Você não tem risco nesse quesito, sabe? Fazendo um estudo de demanda da forma certa, não tem erro. Simples assim. Ponto. Agora sim, depois dessa fundamentada geral, vamos aprofundar um pouco mais. Através de um estudo de demanda bem feito, você deve descobrir ali 3 elementos fundamentais para vender a casa o mais rápido possível, tá? Mas a maior preocupação é para vender a casa. Você vai descobrir primeiro o tipo de casa certa para aquela região, ou seja, né, o projeto, qual que é a localização ideal para aquela obra, onde que as pessoas mais estão procurando morar, entendeu? E em terceiro lugar, o posicionamento da venda, entendendo o mercado daquela região. Esse tripé aqui é matador, tá? Quando você acerta esses 3 pontos, você aumenta demais as chances dessa casa ser vendida até, inclusive durante o período de obra, tá bom? E de forma simplificada aqui, para você conseguir colocar em prática hoje mesmo, e entender o produto ideal para você construir e vender aí na tua cidade, encontra 2 ou 3 bons corretores de imóveis aí da sua região e troca essa ideia genuína com eles, tá? Entende com eles esses 3 posicionamentos do seu mercado. E assim você já vai conseguir, né, dar os primeiros passos no teu planejamento, hoje mesmo, e a preparar, né, tudo isso com mais eficácia. Pensa que com isso, né, você já vai entender o valor, né, de todos os terrenos, os melhores terrenos da tua região, o tamanho da casa que tem que ser, o padrão de acabamento, inclusive o valor de mercado, tá? O valor da venda. Essas variáveis que formam o mais absoluto norte para você traçar qualquer estudo, apresentar qualquer proposta para um potencial investidor, né? Você simular na caixa o quanto de renda que você precisa para financiar o teu produto campeão. Por isso que entender isso é tão valioso. Então, assim, esse é o primeiro passo, tá? Que você tem que dar e você já pode dar hoje mesmo. E vai começar a verdadeira transformação na tua vida. E se você quer construir para morar usando financiamento, você também deve fazer esse mesmo estudo, tá? Tornar a tua casa atrativa para o mercado é sinônimo de segurança financeira para você mesmo, tá? Garantir que no período que você vai estar morando lá nessa casa, vai estar pagando as parcelas do financiamento, a sua casa ela está valorizando na mesma proporção, tá? Muitas vezes até maior. E isso não é conversinha, tá? Eu, inclusive, provo para você lá dentro da comunidade, dá para você sair no lucro construindo financiado, mesmo para morar, tá? Em um futuro incerto aí, caso você precise vender essa casa um dia, você vai conseguir sair dela com mais dinheiro do que você já pagou de juros, né, no total de parcelas ali, de desembolso. Tá? E isso aqui é a realidade simplesmente pelo fato de você ter financiado a construção do teu imóvel em vez de ter comprado pronto, tá? E obviamente ter construído um bom produto aos olhos do mercado, você entende? Então assim, crava isso na tua cabeça. Estudo de demanda é a chave para o verdadeiro ouro de toda essa estratégia, sem ele nada funciona, tá? E aqui, a essa altura do campeonato, você já entendeu as principais variáveis para começar o teu próprio estudo de demanda hoje mesmo, tá? Localização, projeto e mercado.
domine isso daqui na tua região que você vai começar a surfar em toda a rentabilidade que todo esse mercado promete. Só tem um probleminha com tudo isso, né? Quase ninguém sabe fazer um estudo de demanda bem feito de verdade. Quase ninguém sabe quais são as perguntas chaves que você deve fazer para um corretor, por exemplo, para você ter as respostas certas para modelar, né? Deixar esse projeto robusto de verdade para você entrar no mercado. E é exatamente por isso que você vê tantas pessoas falando asneira por aí, que o mercado tá parado, que a casa dele tá anunciada há anos e não vende, que, enfim, construção não dá certo. Então tá muito bem o tipo de ladainha que eu tô falando, porque é o que você mais escuta quando você fala para as pessoas que você quer começar a construir, não é verdade? As pessoas ficam te enchendo de medo, de insegurança, e a verdade é que elas erraram por não saberem disso daqui antes, como fazer um estudo de demanda bem feito. E sabe por quê? Porque ninguém ensina isso, ninguém ensina a importância disso. A maioria das pessoas simplesmente copia a planta do vizinho, ou quer vender do jeito que acha que vende, que faz dar certo, sabe? Quer colocar no projeto que acha bonito, quer colocar gosto pessoal, e isso não dá certo. Por isso que você vê tanta casa parada aí, encalhada aí por meses. Você entende a questão? E é por isso que eu estou entregando tudo isso gratuitamente para você aqui. E justamente por viver isso na pele, que eu decidi criar, né, uma solução definitiva, indo mais no detalhe possível, criando um ecossistema completo que ensina não só como fazer um estudo de demanda do jeito certo, mas também o plano de ação completo para você construir financiado, sem dor de cabeça com burocracia ou com a obra, vender isso rápido e conseguir extrair o máximo de lucro dessa estratégia, entende? O estudo de demanda é só um dos módulos que te capacitam completamente para atuar no mercado. E não é só teoria, tá? Esse ecossistema que eu desenvolvi, ele também entrega o que você precisa para aplicar os métodos na prática, com mais de 100 aulas organizadas em 18 módulos de puro conteúdo, tá? Fora todo o conteúdo complementar que vai ter lá dentro também, tá? Essa é a contagem só da nata ali, do conteúdo mais direto sobre construir e vender, tá? Vai ter um passo a passo completo, desde a ideia do projeto até a venda da casa. Tem modelos de contrato, de projeto, checklist, relatório. Vai ter calculadora, planilha para você controlar a parte financeira, sabe? Fazer estudos de viabilidade, simular seus lucros, tá? Além disso, você vai ter acesso aos melhores contatos do mercado imobiliário. E o mais importante, acesso ilimitado a toda a comunidade, onde você vai estar cercado de pessoas que vão estar ali com o mesmo objetivo que você e com quem você, inclusive, pode fazer parcerias. Enfim, aqui as possibilidades são infinitas, entende? E para que isso tudo? Você pode até achar que é extenso demais. Pô, mais de 100 aulas, Ílio, pelo amor de Deus. Cara, é justamente porque eu desenhei isso para ser o mais abrangente possível, para que literalmente qualquer um possa entrar nesse treinamento e entender tudo, tá bom? Eu literalmente explico tópico por tópico, termo por termo, de tudo, tá bom? Então ele precisou ter essa estrutura, precisou ser robusto mesmo para conseguir pegar na tua mão e te levar através de cada uma das etapas do financiamento de construção com maior excelência, entendeu? Por que foi tanto tempo para você poder chegar aqui? Aqui é para você ir além de construir financiado. Eu quero te ensinar a ser um empreendedor do mercado imobiliário, caso essa seja a sua vontade, tá bom? Ao entender os princípios por trás dessa filosofia aqui, você consegue ir muito além, captar investidores para realizar qualquer projeto que você imagina, tá bom? Construir com outros bancos também, tudo porque você entendeu a base, você teve a base sólida, sabe? Eu levo muito isso em consideração. Mas voltando ao foco, né, dessa Masterclass, construir financiado para vender e fazendo, né, já dando adendo aqui, a segunda grande entrega de valor dessa aula. A gente já viu tudo sobre um bom estudo de demanda para você conseguir hoje fazer o teu estudo de demanda aí na tua cidade, já começar o processo seu pessoal. Agora vamos entender o que lá dentro da comunidade a gente tem, que eu batizei como ciclo Zílio, que é um ciclo de construção para venda que eu estruturei e uso nas minhas obras. Basicamente, é a minha estratégia completa para construir uma casa financiada, conseguir vender e sair com baita lucro, tá? Aqui vai ser basicamente o passo a passo, tá bom? Vou abranger tudo aqui para você conseguir enxergar esse método como um todo, já hoje, e já conseguir ter os primeiros insights sobre esse mercado, tá? Vamos lá, do que esse ciclo se trata? Tudo, obviamente, começa num belo estudo de demanda, a etapa que a gente acabou de abordar e que você já entendeu, aqueles 3 tópicos: o mercado, o projeto e localização, certo?
Depois dele, a gente vai partir para um estudo de viabilidade, entender o quanto esse projeto vai custar, né? O projeto ideal vai custar. Quanto de recurso você vai precisar aportar? Quanto de recurso você tem? Quanto você vai precisar buscar, né? Financiamento com investidores, sabe? Comparar isso com uma projeção de venda desse projeto para avaliar se vai ter uma boa rentabilidade ou não. Se sim, então é viável, a gente pode começar a explorar de fato esse projeto que a gente fechou. A partir daqui, aí sim a gente pode começar com o processo de financiamento mesmo, tá? Se você quer jogar esse jogo da forma inteligente, sem errar na largada, a primeira etapa obrigatória vai ser sempre a mesma, tá? Simulação de crédito. Aqui a gente entende, com base na tua renda bruta mensal ali, tá? O quanto de crédito a Caixa tende a liberar para você, tá? É só uma simulação aqui, mas ela já serve como um ponto de partida para todas as próximas decisões que vão vir aqui, tá? Do projeto até o terreno ali, todos os próximos planejamentos, tá? O tamanho da casa, às vezes a estratégia de venda. Porque a partir daqui a gente vai cruzar esse valor com os recursos que você tem disponível e encontrar o que eu chamo de custo-alvo da construção, tá bom? Que vai guiar todo o planejamento. Mas presta atenção, tá? Simulação é só uma simulação. Então, assim, logo depois a gente precisa passar para a segunda etapa e oficializar esse valor. Na etapa de aprovação de crédito. A simulação ela foi só para a gente ter um panorama, fazer os primeiros planejamentos ali. Agora, na aprovação de crédito, é que a gente vai ter que fazer através de um correspondente bancário lá da Caixa, a gente vai formalizar esse processo. A Caixa ela faz uma análise completa do teu perfil. Vê se você está com o seu nome limpo, vê seu histórico todo, tua renda, como que ela é comprovada, sabe? Vê se você tem outros financiamentos no seu nome, um monte de coisa, tá? E aí ela te dá um valor oficial. Esse é o valor real com que a Caixa pode, a gente vai poder trabalhar, tá? Porque aquele valor a Caixa deu um compromisso que se você manter as condições que você apresentou para ela, ela vai te dar aquele valor, tá bom? E aí, atenção aqui que isso aqui é importante. Essa aprovação ela tem uma validade de 6 meses. Então você já pode usar ela como uma base sólida para todas as próximas etapas, tá bom? Porque isso daqui você tem 6 meses agora para planejar a obra e tal, e até você assinar que dá tempo tranquilo. A partir daqui, a gente entra numa fase muito importante do processo, tá? Que eu chamo de processo de lucidez. Isso aqui não tem nada a ver com o passo a passo da Caixa, tá? É uma etapa que eu criei, que eu julgo ela ser extremamente importante, tá bom? Por isso que ela tá aqui. Depois que a gente tem um número concreto do financiamento aprovado, mais a quantidade de recursos, né, que a gente pode aportar, a gente vai juntar essas duas informações para criar uma espécie de orçamento total, um valor teto da construção, tá? E em vez de a gente sair comprando terreno no impulso ou projetando a casa loucamente aí fora da nossa realidade, aqui a gente faz o caminho inverso de 90% do mercado. Acredite ou não, mas a maioria das pessoas vai indo no impulso, compra terreno, faz projeto, e a hora que chega do vamos ver, não tem dinheiro, tá? Aqui a gente vai projetar, a gente vai ter um orçamento e a gente vai projetar uma casa viável dentro desse teto. E é isso que evita com que a obra fique parada, que a gente estoure o nosso orçamento, dê prejuízo pra gente, sabe? Onde a gente valida basicamente aquele estudo de viabilidade que a gente fez só com a simulação, tá? Agora que a gente tem esses números concretos já por parte do banco, já dá pra gente fazer isso, tá bom? É isso. Com esse orçamento já nas nossas mãos ali, tudo certinho, a gente já tem um custo-alvo traçado da maioria das etapas, a gente vai buscar um terreno que caiba nesse planejamento. Essa compra ela deve ser feita com um contrato de promessa de compra e venda, tá? Porque basicamente é a forma que a gente consegue amarrar ali a compra e venda, fazendo com que esse contrato ele fique em vigor até a assinatura do contrato da Caixa. E esse período que a gente compra o lote com a assinatura de promessa de compra e venda até a assinatura da Caixa, pode levar ali de 3 a 4 meses. Então, por isso que tem que ser um contratinho bem feitinho também, tá? Então, é muito importante negociar muito bem e travar esse lote o quanto antes, né? Para todo esse trâmite conseguir acontecer. E aí, agora que a gente já comprou o terreno, já passou por todas essas fases, a gente vai entrar na fase de executar os projetos, tanto os arquitetônicos quanto os complementares dessa obra. E além da documentação necessária para a gente dar andamento aqui no processo, tá? Você já sabe o quanto que você pode gastar, então tudo deve ser planejado dentro desse limite, principalmente falando dos projetos, tá? Com todos os projetos prontos, você consegue fazer, já pode partir para a elaboração da famosa PCI, que é o cronograma físico-financeiro da obra, que é uma planilha da Caixa, tá? Ela é como se fosse um raio-x da construção, tá bom? Ela descreve cada etapa da obra, quanto que cada uma vai custar, que mês que vai ser feito, tudo isso porque a Caixa exige dessa documentação para poder
dar andamento no processo, tá bom? A Caixa exige isso como um dos principais documentos, sendo bem franco. Saber preencher ela da forma certa é essencial para a gente dar sequência aqui no processo. Agora, com tudo já pronto, projetos, a PCI, documentação do terreno, tá tudo ali, tá? Você vai mandar tudo para a Caixa para acontecer a análise da engenharia. A Caixa ela vai mandar toda a documentação que você passar para ela para um engenheiro credenciado para ele poder avaliar o terreno, né, o valor de mercado do terreno, os projetos, os custos da obra que você colocou na planilha, o valor do imóvel ali na região. Se tudo estiver conforme com as normas, né, tá tudo certinho ali, isso vai dar sequência. Agora, se tiver qualquer erro, o engenheiro ele vai retornar esse processo e vai pedir para você ajustar algumas coisas, né? Aí você corrige, reenvia e aí só depois disso que você vai avançar para a próxima etapa, tá bom? Então agora a gente chega na fase de assinar o contrato de financiamento com a Caixa. Qual que é a sequência aqui? Você vai assinar o contrato de financiamento com a Caixa, vai pagar agora o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens de Imóveis, sobre o terreno que você comprou. Caso você comprou, se você estiver fazendo o processo no terreno seu, você não vai pagar. Mas se não, você tem que pagar, por isso que eu estou falando aqui. Além disso, vai pagar as taxas cartorárias ali para você registrar esse contrato. Depois que o contrato for registrado no cartório, você vai voltar com ele para a Caixa e aí, a partir desse momento, o processo está tudo feito, tudo certinho, o vendedor do lote ele vai receber o pagamento da parte financiada do terreno direto da Caixa na conta dele. E aí a gente finaliza os trâmites jurídicos, né, contratuais aqui. E agora sim, com o contrato registrado, tudo certinho, a Caixa ela vai liberar o adiantamento de 20% do valor do financiamento para você começar tranquilo a construção. Um benefício que todos têm direito, caso você não saiba, né? Tá aqui a informação. Muita gente não pede porque muita gente não sabe da informação, mas tá aqui a informação gratuita para você. Olha lá. Então vamos lá. Aqui começa a fase de execução de obra, tá? A parte real do processo. E só um alerta aqui, tá? A Caixa ela é muito rígida com o cumprimento das normas técnicas, tá bom? Tem práticas comuns ali do mercado, como por exemplo, tem gente ali que eu sei que não faz chapisco antes do reboco, ou não faz aquela impermeabilização nas primeiras fiadas de alvenaria, sabe? Isso pode travar o teu processo, tá? Se for feito ali fora do padrão. Então tem que tomar muito cuidado. Tem algumas práticas ali que às vezes a galera é mais veiaca de obra, né? Já não, eu fiz isso e na minha experiência de 40 anos eu sei que não dá ruim. Se a Caixa pegar, dá ruim. Então, fica esperto, também tem lá no normativo dela, passo a passo certinho pra você ficar bem ligeiro, tá? E aí aqui, se você vai contratar uma construtora, é muito legal que você se certifique que ela conhece as regras da Caixa, tá? Ou se você for tocar a obra sozinho, né, como engenheiro ali, alguma coisa, estude o normativo e faça tudo conforme a norma, para você não ter problema com o banco. Em resumo, a Caixa só quer que a obra aconteça dentro da norma, não tem muita regrinha específica da Caixa não, fechou? É isso. E agora com a casa pronta, é hora da gente finalizar o processo com a Caixa. Para isso, você vai tirar o habite-se, vai emitir a CND, que é a certidão negativa de débitos, lá depois que a gente fechou nossas dívidas com a Receita Federal, daqui dessa obra, e averbar essa construção no cartório. E é nesse momento que o financiamento de construção se encerra, tá? E transforma, a parte de financiamento de construção se fecha e ele vira um financiamento habitacional comum. A partir daqui, se você construiu para vender, você, pronto aí, vende a casa, lucra, coloca o lucro no bolso, fica tudo certo. Se você construiu para morar, já vai poder curtir sua casa nova. E se está construindo para cliente, já entrega a chave e acabou. Bora para uma obra futura agora, tá? E é isso. O processo é esse, completo, detalhado, direto e seguro, tá bom? Claro que tudo aqui eu tô passando de forma meio rápida, né? Meio superficial, senão eu vou ficar 100 aulas aqui para discutir isso daqui com você. Mas assim, eu imagino que da forma que eu passei aqui já foi suficiente para conseguir explodir a cabeça de muita gente que tá aí e não fazia ideia que tudo isso existia, que era assim que funcionava, né? E o que você aprendeu aqui hoje é exatamente o que milhares de pessoas não sabem. O conhecimento que falta para elas e faz com que elas cometam aqueles erros grotescos e caros por falta de ter essa visão do todo, certo? Você agora tem um mapa para você seguir, você teve o passo a passo aqui, você já entende, já conseguiu visualizar as etapas do processo. E a partir daqui, você pode construir, né, essa estratégia com calma ali, reduzir seus riscos e aumentar o lucro, né? Você consegue escalar esse processo quantas vezes você quiser, até atingir a última das suas ambições. Tudo isso com conteúdo gratuito, hein? Para poucos. E essa é a base desse treinamento, da minha comunidade completa sobre construção financiada, sobre construção para venda, tá? O financiamento ouro. Literalmente o método padrão ouro para você construir casas financiadas extraindo o néctar dessa estratégia, tá? Seja você um investidor que quer construir para vender,
ou se você quer construir para morar. E eu sei que o que tem aqui dentro é a elite desse mercado, porque antes mesmo de criar esse método, eu vivi ele na pele. Como eu falei aqui, né, eu atuei em campo, construí casas financiadas, já passei por esse processo, eu vi como esse modelo pode mudar o jogo de qualquer um. Aí agora eu peguei tudo que eu aprendi, meus erros, acertos em todos os aspectos possíveis, em todos esses anos, e estruturei um passo a passo para quem quer entrar nesse jogo sem perder tempo e nem dinheiro, né? Eu acho que deu para perceber que eu não tô prometendo mágica para ninguém aqui, né? Eu acho que pelo amor de Deus, eu acho que eu consegui transmitir a robustez, né, desse mercado, desse método como um todo, né? Eu tô te entregando um plano comprovado, com base em tudo que eu já fiz, já testei em campo ali, sabe? Se você seguir esse método, você vai conseguir construir ali, que seja o seu primeiro imóvel, e vender ele em até os seus 12 meses, sem exagero, tá? E com segurança, seguindo exatamente esse conhecimento que eu passei aqui para vocês como base. Repara a quantidade de conteúdo que você teve acesso aqui hoje. Você aprendeu a base de um estudo de demanda que o pessoal não faz a menor ideia, faz um monte de cagada por aí. Você viu o passo a passo sobre o método da caixa, o método que eu uso para construir as minhas casas para vender e que eu só transmito, né, o ciclo Zírio lá dentro da comunidade. Você pegou tudo aqui hoje, gratuitamente. Imagina quem tem no resto do treinamento. Mas vamos lá. E claro que ao se inscrever no Método Ouro, você não vai ter só acesso a essas aulas e pronto, acabou, tá? Em primeiro lugar, logo que você fizer a tua inscrição, você vai receber o acesso imediato e ilimitado a todo o conteúdo da comunidade atual e futuro, tá? Você não vai precisar ver com pressa essas aulas ali, sabe? Você vai poder consultar essas aulas sempre que você precisar e principalmente pelo conteúdo ali, ele ser constantemente atualizado, com novas diretrizes, novas legislações, regras, novas práticas no mercado, para você sempre ficar por dentro e atualizado de tudo sobre esse mercado. Segundo, a cada 15 dias você vai participar de uma aula ao vivo, que acaba virando uma forma de consultoria em grupo ali comigo, tá? As aulas ao vivo, elas têm os temas sugeridos pelos próprios alunos da comunidade, sempre focadas em resolver as maiores dúvidas reais de quem tá nessa jornada, assim como você vai estar. É um aulão de tira dúvidas ali, tá? Onde logo no fim da aula eu respondo absolutamente todas as tuas perguntas específicas e resolvo as tuas principais dificuldades únicas durante o processo de construir para vender. Seja antes da obra começar, no meio da obra, no momento da venda, tá? Não importa. Se precisar, você pode até me mostrar a tua planilha, né? O teu contrato, os seus números, e eu reviso tudo junto com você. Tudo dessa forma. E o objetivo de tudo isso é evitar qualquer passo em falso que você possa dar nessa jornada. Pensa que o teu sucesso é o meu sucesso, é o nome da minha comunidade que está em jogo. Então você pode ter certeza que eu vou me envolver e fazer isso acontecer contigo. E se você não puder participar ao vivo também, pode ficar tranquilo que todo o conteúdo fica gravado e disponível lá dentro da plataforma para você assistir quando você quiser. E para não depender só das consultorias quinzenais ali, vai que você precisa de alguma emergência, tirar alguma dúvida na hora, aqui vai um terceiro benefício em se inscrever no Método Ouro. Tu vai participar, você vai entrar no grupo onde eu e a minha equipe vai responder todas as suas dúvidas 7 dias por semana. Você tá com alguma dúvida entre dois terrenos? Não sabe qual que é o projeto ideal ali, né? Travou em algum ponto específico, no estudo de demanda talvez? Manda lá no grupo que você vai ser respondido super rápido, tá? Tanto por mim, minha equipe ou outros membros da comunidade. Lá todo mundo vai compartilhar as suas experiências e contribuir pela evolução da comunidade como um todo. Então, cara, você vai estar bem respaldado, pode ficar tranquilo. E quarto, você também entra no nosso grupo dedicado inteiramente à troca de interesses entre os alunos. Um ambiente fechado e controlado onde rolam parcerias, indicações, troca de contatos e até fechamentos de negócios, tá? Aqui você se conecta com os melhores profissionais do mercado que você vai precisar, né, ao longo de toda a sua jornada. Você pode acabar trombando com engenheiro, com arquiteto, investidores, especialistas em crédito, correspondente bancário. Todo mundo vai estar lá dentro com interesse em fazer negócio com você, tá? E muito mais outros profissionais que vão estar lá dentro com você. Vai ter tudo que você imagina, de verdade. E claro, em quinto lugar, não ia ser uma comunidade sem um espaço exclusivo para todos os alunos se conectarem entre si. Trocar experiência, trocar ideia mesmo, né? Fazer networking real. Então você vai ter acesso a esse espaço para conseguir todo o suporte necessário, independente da tua necessidade. Você tem algum interesse em fazer negócio? Vai ter lugar. Você vai ter dúvida sobre o treinamento, sobre o método? Vai ter lugar. Vai ter uma comunidade para você trocar ideia com o pessoal, fazer esse network, né? Entender o cenário de todo mundo? Vai ter isso daí também. Então assim, você vai estar bem respaldado, tá? Mas não vai achando que acabou por aqui, tá? Além de ter acesso a esses 5 itens que formam os pilares centrais ali do Método Ouro, você também vai receber 3 bônus exclusivos. 3 não, 4 vai. Para começar, uma Masterclass exclusiva que chama Da Grama à Grana.
uma aula estratégica, exclusiva para os membros lá de dentro da comunidade, onde eu revelo todos os números, etapas, todas as decisões, os lucros reais da minha última obra sendo vendida a 2.400.000. Tá? Passando literalmente por todos os passos ali, por todas as etapas, indo da grama à grana, o lucro lá no fim do processo, tá bom? Aquela mesma casa que você viu no caso real aqui no aulão. Essa Masterclass vai ser sigilosa e acontece num ambiente fechado, justamente porque eu vou compartilhar informações confidenciais ali, de todo o meu negócio, da empresa. Então não precisa ser para um público mais seleto, para te dar todo o substrato necessário para você encarar a tua jornada, a sua obra. Depois, em segundo lugar, eu nem ia liberar isso daqui, mas eu acho que vai ser bem interessante para ti. Então vamos lá. Como eu sei que vai ter algumas pessoas aqui que são extremamente leigas no mercado, mas que viram o mercado da construção financiada como uma oportunidade crucial, né, para dar uma redirecionada ali na tua vida e quer se tornar membro, né, quer se tornar um aluno do Método Ouro, você vai receber acesso também à nossa imersão A Grande Sacada. Uma imersão onde eu ensino literalmente tudo, tá? Sobre esse mercado, desde os primórdios, te explicando desde o que é taxa de juros, para você ter noção, né? Como que o mercado macroeconômico influencia nele. Tá? Te apresento o porquê essa estratégia funciona tão bem, literalmente capacitando qualquer pessoa a receber o conteúdo do treinamento completo, né, do financiamento ouro, e conseguir aplicar no teu caso, mesmo que você nunca tenha investido em nada antes, nunca tenha visto nada no mercado imobiliário. Então, a imersão te capacita para isso, por isso que eu decidi colocar aqui como bônus também, então acho que vai te ajudar legal. Terceiro bônus vai ser dedicado àquelas pessoas que decidirem, né, levar a construção financiada para a vida mesmo. Assim como eu, de se tornarem profissionais, né, da construção financiada ali, não profissionais da área da construção civil, mas profissionais da construção financiada. Você vai aprender a como ganhar um dinheiro extra, né, fazer uma renda extra ali, prestando serviços específicos com o conhecimento que você vai receber sobre aqui o processo do financiamento, mesmo antes de você construir, né, a sua própria casa. Por exemplo, o próprio preenchimento daquela planilha fundamental do financiamento, que é a PCI, né, que eu falei antes aqui no processo, são pouquíssimas pessoas que sabem configurar essa planilha da forma certa, sem fazer cagada, sendo bem franco, tá? A ponto de ter gente cobrando R$4.000 aqui na minha região, pra você ter uma ideia, para fazer só o preenchimento dela, tá bom? E aprovar o processo lá na caixa. É tosco. Você vai, dentro do treinamento você vai ver, é um conhecimento bobo, que tá aqui, mão beijada pra ti, tá? Então esse é só um exemplo do que você vai aprender a fazer também como esse bônus. E o quarto bônus, fiz 3 de novo, vocês viram, né? E o quarto bônus, que na minha opinião é o mais relevante de todos, é um módulo de conhecimentos extra. Nesse módulo, grandes nomes do mercado imobiliário vão te mostrar novas estratégias e oportunidades ali, extremamente lucrativas também. Aqui você vai aprender como você lucrar aí R$100.000 com velocidade e conhecer oportunidades que a maioria das pessoas nem sabiam que existiam, tá? Para você conseguir diversificar o teu portfólio ali com excelência, recebendo conhecimento diretamente de especialistas daquela área em específico, tá? Pensa que o financiamento ouro é infinitamente mais completo do que qualquer curso que você já possa ter visto sobre esse tema, te possibilitando ter resultados extremamente altos e rápidos, justamente por ter toda essa cobertura que você está recebendo aqui, você entende? Se você seguir o plano, você vai construir a sua primeira casa com dezenas de milhares de reais de lucro em até 12 ou 14 meses. E se isso não acontecer, eu coloco a minha pele em jogo, tá? Eu te ajudo pessoalmente a fazer dar certo. Então a decisão é óbvia. Segue o passo a passo do Método Ouro, que é um tiro certeiro, tá bom? É isso. E antes de eu falar como que você pode fazer parte dessa comunidade, como prometido, se você tá aqui até agora, você merece aquele bônus que eu mencionei lá no grupo, né? Um presente surpresa. Um verdadeiro mapa mestre da construção financiada. Literalmente um mapa do tesouro ali, que te direciona por todas as etapas que eu mencionei aqui na aula sobre o processo de financiamento. Tanto como uma forma de revisão, mas também como uma forma de te guiar através aí, né, na sua jornada, te levando até o tão desejado lucro, que é o X do nosso mapa do tesouro, tá bom? Se você quer receber esse bônus, manda uma mensagem para o número que é administrador lá da comunidade dessa Masterclass aqui, com a palavra MAPA. Que a minha equipe vai te enviar em alguns minutos já esse mapa para você conseguir dar uma olhada. Ele tá muito legal, cara. Esse mapa ficou simplesmente sensacional e vai te ajudar demais a visualizar melhor todo esse processo. Quais as fases mais perigosas, onde que você precisa ter mais atenção ali e tudo mais. Então, vamos lá. Eu particularmente acho que essa seja a melhor oportunidade que já passou na tua frente para, se você pretende, né, aplicar esse conhecimento na tua vida. Essa é a primeira vez que eu tô abrindo esse método, né, para outras pessoas, né, dessa forma que eu estou fazendo aqui. E talvez essa seja a única vez que você vai ter acesso a mim diretamente, né, nessa profundidade. Pensa que você vai ser um membro fundador
E é claro que você vai ser o maior beneficiado, né, de ter aderido ao treinamento agora, né, no longo prazo. Eu nem falaria, né, que você vai estar na primeira turma do treinamento, porque você vai estar me ajudando a modelar tudo isso. Eu vou me envolver profundamente com o seu caso, entender o que te falta para eu conseguir entregar e deixar todo esse ecossistema mais robusto possível, né, de acordo com o teu feedback, para então eu poder criar uma primeira turma oficial, né, e tudo mais, e poder dar sequência nas turmas de mentorados. E obviamente o valor vai ser reajustado depois disso. E você vai ter acesso a tudo isso simplesmente por ser um membro fundador. Essa oportunidade mesmo, tá, de estar ao meu lado de forma tão próxima, acompanhando o teu processo, não vai acontecer de novo. Na verdade, com certeza ela vai ser até inviável pelo volume de alunos das próximas turmas ali, né, que vai acabar vindo. E eu tô fundando o Método Ouro hoje, abrindo, né, um grupo fechado, seleto, de pessoas que vão ter esse acesso direto a mim, onde eu vou acompanhar de perto quem entrar, que são os membros fundadores, tá? Esses primeiros alunos vão ser os que vão colher os melhores resultados e provavelmente os maiores lucros também, né? Se você quer entrar, né, ser os primeiros ali a aprender a aplicar o método Crescer Comigo, essa aqui é a hora. Antes de revelar qual que vai ser o valor do Método Ouro, eu preciso te falar uma coisa. Eu já me conectei e fui aprendiz de muitas pessoas bem fora da curva, muito inteligentes mesmo, ao longo da minha jornada. Pessoas que já tinham chegado onde eu sonhava em algum momento ali da minha vida, e sendo bem sincero, isso mudou a minha vida. Se hoje eu tenho a oportunidade de lucrar milhões de reais no mercado imobiliário, foi porque eu aprendi com pessoas brilhantes, que aceleraram, né, a minha curva de aprendizado e me deram um apoio necessário em todos os momentos que eu precisei, que fizeram isso por mim. E agora eu quero fazer isso por você. Encontrar um mentor com quem você possa aprender é o melhor investimento que a gente pode fazer para o nosso futuro. E se você está interessado em, nos próximos 5 anos, atingir a liberdade financeira, 5 anos de dedicação que te dariam a qualidade de vida que você almeja para as próximas 5 décadas, você precisa fazer esse investimento e se tornar o meu aluno no Método Ouro. Mas mantenha uma coisa em vista, tá? Mentalidade de investidor sempre. Então se pergunta, esse investimento que eu estou fazendo, ele vai fazer eu ter pelo menos 5 vezes mais dinheiro do que eu tenho hoje ali nos próximos 1 ou 2 anos? Alguns minutos atrás mesmo eu te mostrei como você consegue lucrar 100 mil reais construindo para vender utilizando o plano de ação do Método Ouro, mesmo que você não tenha dinheiro ou renda. Lembra do exemplo de você conseguir compor renda com 3 ou 4 pessoas? Então, a respeito do Método Ouro, eu acho que essa resposta você já sabe, né? Inclusive, seguindo essa lógica, vamos ser franco aqui, tá? Se você olhar tudo que você vai receber, mais de 100 aulas sobre esse conteúdo em 18 módulos, acompanhamento 7 dias por semana, consultoria quinzenal comigo, um espaço dedicado aos interesses ali dos alunos, né, de fazer business, comunidade de alunos, os 4 bônus exclusivos, que é a Masterclass lá da Grama Grana, o método de fazer renda extra com os conhecimentos aqui do curso, o módulo completo sobre os conhecimentos dos outros nichos aqui do mercado, né? Além da imersão, tá? Esse método tem fácil uns 20 mil reais ali de valor de entrega, mas fácil mesmo, tá? Mas obviamente esse não é isso, né, que ele vai custar para você hoje. Na verdade ele não custa nem metade disso, tá? Hoje você garante tudo isso aqui por apenas R$ 12 de R$ 99,70 ou R$ 997 à vista. E para fazer a tua inscrição, basta você clicar no link que a minha equipe vai mandar no grupo lá agora, ou ler esse QR Code que está aqui na tela, e esse link vai te levar direto para a página de inscrição segura do Financiamento Ouro. E claro que mesmo depois de tudo isso que você já recebeu, tem um presente secreto que só quem se inscrever até hoje, 11h59, vai receber. Um presente que mais pode causar transformação para ti. Como se fosse um grande finale, né? Um final impactante aqui, para quem realmente acreditar que isso pode te dar uma nova direção hoje. Mas, obviamente, eu só vou revelar isso lá dentro da comunidade oficial do Método Ouro. Depois que você fizer a sua inscrição. Nesse momento, você tem 3 opções. Primeiro, você pode não fazer nada e ficar na mesma aí, continuar a sua vida no automático, vendo as outras pessoas alcançarem a liberdade financeira delas, enquanto você fica aí seguindo naquele ciclo, acordando 4 da manhã, pegando ônibus, batendo ponto, for trabalhando, né, das 7 às 5 ali, por mais 40, 50 anos, até você se aposentar, enfim, tocar a sua vida normal. Ou você pode fazer tudo isso por conta própria. Pode tentar, não é errado. Pode funcionar, mas confia em mim. Você vai gastar muito tempo, energia e principalmente dinheiro. Se você tiver tempo, energia e dinheiro de sobra para você se aventurar ali, né, por favor, sinta-se à vontade, sinceramente. Essa aula aqui por si só já te deu a bagagem necessária para você se aventurar. Olha quanta entrega a gente teve aqui, então fica na sua escolha. Agora, se eu fosse você, eu escolheria a terceira opção com certeza, tá? Eu escolheria em agir, mas percorrer um caminho seguro, agir com sabedoria.
eu ia escolher seguir um método validado para seguir ali um próximo passo, para escalar essa montanha que essa aula aqui te mostrou que existe, te mostrou que é possível aprofundar nesse tema para dominar ele de vez e conseguir aplicar na tua realidade, com suporte, com clareza e com uma comunidade que te sustenta. É o caminho inteligente dos fazedores, onde as chances do sucesso estão completamente ao seu favor. E tocando, né, nesse termo, eu acho até interessante a gente explicar, existem 3 tipos de pessoas, né? Os observadores, que são aqueles que se deparam com uma oportunidade, né, mas encontram alguma desculpinha ali para não agir, fica amargurando o sucesso dos outros, fica na mesa ali por muito tempo. Os imprudentes, que agem diante de uma oportunidade, mas com zero cautela, né, planejando, sempre planejar o preparo, e depois anda aí, fica se surpreendendo e reclamando de alguma coisa que deu errado. E tem os fazedores, que agem com consciência, método e foco. Lembre-se, o dinheiro ama agilidade, mas não aceita deslize, tá? Por isso, ele se atrai pelos fazedores. Qual desses você vai ser hoje, hein? Se for um fazedor, toca no botão ou lê o QR Code aqui do lado e faça sua inscrição no Método Ouro agora mesmo. E seja bem-vindo. Agora é com você, hein? Abraço!